Olá pessoal, tudo bom? Então hoje nós estamos de novo aqui para mais uma aula, certo? Para iniciar uma mensagem hoje do filme A Cabana. Ainda acho que precisamos conhecer o inverno para compreender o verão. Assim como é necessário passar por momentos de tristeza profunda para conseguir identificar e valorizar a felicidade quando ela chegar. E não devemos nunca nos esquecer das pessoas que amamos. Então esse é um assunto propício para nossa aula, para o nosso momento que está tão conturbado, né? A gente vai, sim, olhar o lado bom de tudo isso, sairemos pessoas muito melhores do que entramos, tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula falando hoje sobre as aves. As aves estão lá na nossa página 52, né, da apostila, volume 6. Então ali hoje nós temos a evolução. Como a gente já comentou sobre isso, a evolução das aves, ela veio dos répteis, certo? Então ali nós temos um paralelo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tem duas respostas para essa questão. Como assim tem duas respostas? Vai depender da linha de pensamento que você acha mais plausível. Então, primeiro, se a gente for analisar a ciência, né? Os ovos já existiam muito antes das aves terem sido formadas. Então, seguindo o pensamento evolutivo, quem veio primeiro, com certeza, foi o ovo. Porque o ovo é característica primária, ali, primeira, né, dos répteis, tá? Então, os répteis foram os primeiros seres a apresentarem ovos com casca calcária. Então, aqui nós temos as aves maravilhosas, lá longe. A característica das aves, que elas são descendentes de dinossauros, né? Tanto que a gente analisa assim, eu até esqueci de colocar essa tirinha aqui, agora eu tô lembrando disso. Se eu for falar pra vocês assim, o que é a galinha? A galinha é a evolução do T-Rex, certo? Então nós temos ali o Archaeopteryx. Ele apresentava apenas dentes e o esqueleto muito pesado. Isso foi se modificando ao longo dos tempos. E hoje é uma característica de adaptação para o voo das aves, ter o esqueleto extremamente leve, ter ossos ocos, ou também chamados de pneumáticos, certo? Então a pele das aves é seca, não apresenta glândulas. As glândulas vão ser uma característica depois do nosso próximo assunto, que são os mamíferos. Ela é rica em queratina e as aves apresentam penas. As penas são uma proteção térmica, funcionam também para o voo, são impermeáveis à água devido a essa glândula aqui embaixo, essa glândula uropigiana. Já viram, já observaram um passarinho em dia de chuva? Passarinho em dia de chuva, ele pega o bico dele e vai bicando as penas. Ele bica lá no rabo. Por que ele bica no rabo? Porque é lá no rabo que vai ter essa glândula uropigiana. E essa glândula uropigiana é uma glândula de óleo. Então, quando ele bica esse óleo lá do rabinho dele, lá da cauda, ele vem com o bico cheio de óleo e vai bicando todas as penas. Ele vai fazendo uma impermeabilização dessas penas. Então, ele consegue não ficar com as penas molhadas, porque esse óleo ele funciona como se fosse uma cola, tá? A única coisa que não protege é do derramamento de óleo quando acontecem desastres nas águas. Não sei se vocês já observaram, provavelmente já, né? Quando tem, assim, um desastre ambiental com óleo na água, ou petróleo, as aves, elas acabam morrendo, porque
isso aí gruda, né, nas penas e faz com que elas não consigam voar. Também gruda nas guelras dos peixes e faz com que eles não consigam respirar, né? Terrível. Penas, então, são exclusivas das aves, atuam para se defender na atração sexual e na manutenção da temperatura do corpo. Essa manutenção da temperatura do corpo, as aves são os primeiros seres aqui, olha, homeotérmicos. Então, somente as aves e nós, os mamíferos, somos homeotérmicos. Nós mantemos a nossa temperatura do corpo constante, tá? Diferente dos outros que eram todos pecilotérmicos ou também chamados de ectotérmicos. Então nós, além disso daí, nós temos uma camada de gordura e também podemos apresentar, nós vamos apresentar, né, o coração dividido em 4 câmaras. Lado direito e lado esquerdo não tem mais um encontro, tá bom? E foi isso que fez com que as aves e os mamíferos se adaptassem a todos os ambientes da Terra. Eles vão apresentar sentidos desenvolvidos, que seriam lá a visão e a audição. Eu assisti um documentário uma vez de uma águia, e essa águia, assim, tipo, a quilômetros de altura, ela conseguia observar lá de cima roedores. E ela é certeira, não sei se vocês já viram um ataque de uma águia. Ela dá um rasante e é super certeira. Porque ela consegue enxergar uma luminosidade no corpo desse animal, que ele não consegue se esconder dela daí. Que a visão dela é espetacular. E eles têm olhos com pálpebra e membrana nictante e glândulas lacrimais. Continuando nas penas, elas sofrem mudas porque elas vão se modificando com o passar do tempo. Glândula oropigiana ali, ó. Observem essa imagem ali das aves, elas vão bicando lá próximo ao rabo dela, né, a cauda dela, e vão passando esse óleo em todas as penas do corpo delas, para que faça essa impermeabilização. As penas auxiliam no voo e as aves apresentam a forma do corpo aerodinâmica. Como eu falei para vocês, os peixes eles tinham a forma do corpo hidrodinâmica. Os aviões eles foram feitos com base no formato do corpo das aves, com o bico cortando o ar, as moléculas da atmosfera, de gases da atmosfera, e as asas totalmente abertas para conseguir planar e quebrar as moléculas do ar. O que seria a importância do voo? Foi uma conquista desses novos territórios. Porque assim, a partir do voo, as aves elas conseguem fazer migrações, elas conseguem se proteger de predadores, alcançando lugares extremamente altos para colocar os seus ovos, para fazer os seus ninhos, para também encontrar parceiros para sua reprodução, que é o nosso último assunto aqui da aula de hoje. O que seriam as adaptações para o voo das aves? Como eu disse para vocês, a primeira coisa seria o corpo aerodinâmico. As penas, porque através das penas o ar passa e elas conseguem pegar mais agilidade. As asas, que fazem com que ela mantenha o equilíbrio no ar. O esqueleto leve, né? Então esses ossos ocos, ou também chamados de ossos pneumáticos, e esses ossos pneumáticos, eles estão totalmente ligados aos sacos aéreos, que são espaços no corpo das aves que armazena ar, para ela ficar mais leve. Membrana nictante nos olhos, que impede que a poeira fique assim, como que fala? Prejudicando a vista, né? Que ela consiga enxergar de maneira certeira. O osso externo, então, esse osso que nós temos aqui que liga as nossas costelas é chamado de osso externo. É externo com S, sim, porque é osso, tá? Então, o nosso osso externo, ele é achatado.
O das aves, o nosso é assim. Opa, aqui. O nosso é assim. O das aves, ele é assim. Tipo peitinho de pomba, sabe? Quando você faz assim. Então, é o peitinho de pomba. Isso faz com que ligue esse osso nas asas e as asas tenham mais mobilidade para poder voar. Então, esse osso externo em forma de quilha, ou também chamada de carena, ele faz com que elas tenham essa probabilidade de ter movimentação adequada nas asas para poder voar. A ausência de bexiga urinária, por isso que as aves elas apresentam cloaca, né? Então elas eliminam tanto as fezes quanto a urina, tudo ao mesmo tempo, elas não armazenam nada. E a não presença de dentes. Aves não têm dentes, aves têm apenas o bico, para não ter peso no corpo, tá bom? Seria só isso. O bico ele tem forma variada, tanto que quando a gente fala sobre Darwin começou a analisar a evolução das espécies estudando o bico dos pássaros e a alimentação que eles tinham. Porque até então não se falava, né? Era um mito falar de evolução. Até que Darwin começou a analisar essas questões e falar sobre o bico dos pássaros em geral. Eles têm diversas finalidades, que seria na questão da defesa. Ui. Desculpa, pessoal. Alimentação e também atração sexual. Então, nós temos ali alguns tipos de adaptações. Nós temos granívoros, os comedores de sementes, os generalistas e vários ali, né? Os vários tipos de bicos com relação ao modo de vida e à alimentação de cada pássaro. Características gerais das aves ali, nós voltamos no esqueleto. O esqueleto é ósseo, ossos pneumáticos, ossos ocos e o osso externo em forma de quilha ou carena. Com relação a esse osso externo que é tão importante, porque as aves que apresentam o osso externo em forma de quilha são chamadas de carinatas. As aves que não apresentam o osso externo em forma de quilha são chamadas de ratitas. Então, ratitas são as aves que não têm capacidade de voar. Ainda bem, porque pensa um avestruz voando. Não ia ser interessante deixar um carro embaixo de uma avestruz. Ainda se for no carro tranquilo, né? Só para dar uma desbaratinada, pessoal. Então, ratitas são as aves que não voam, porque não tem a presença da quilha. E carinatas são as aves que voam. Galinha voa, professora! Ela consegue, tipo, dar um rasantinho e parar. Só assistir o filme lá, A Fuga das Galinhas, né? Que elas tentam o filme inteiro bolar uma máquina para poder voar, para poder fugir lá do galinheiro. Eu utilizo um pouco do meu tempo livre para assistir filmes meus, pessoal. As aves, então, nós temos ali a digestão e a nutrição das aves. O sistema digestório vai ter papo, moela e cloaca. Esse papo é onde ela vai estar armazenando e triturando o... Ele parece até, algumas pessoas até dizem assim que tem tipo umas pedrinhas que para moer bem o alimento, porque elas não têm dentes, né? Não sei se vocês já... tem vezes, assim, quando eu era criança, meu tio abria a galinha, quando ele matava a galinha no sítio, e a hora que abria o papo, tava cheio, assim, de grãozinho de milho inteiro ainda. Eles podem ser herbívoros ou carnívoros. Isso de acordo com o bico dele, né? Então, ali nós temos a faringe, o esôfago, o papo, aí nós temos o estômago químico e a moela, tá? Mais um pedacinho ali do tipo dos pássaros, né? Da anatomia interna de um pássaro. As aves vão apresentar tipos de pulmão. O pulmão das aves em geral, ele vai apresentar sacos aéreos. Esses sacos aéreos vai ser onde vai estar armazenado o ar.
e ele tem ligação com esses ossos pneumáticos, o que faz com que o corpo das aves se torne mais leve e consiga voar de maneira mais adequada. Siringe é o órgão fonador, é o órgão do canto. Na maioria das vezes, apenas os machos apresentam a siringe porque é uma questão de atração de fêmea para a cópula. Eles cantam. Daí tem uns não, tem uns que apresentam uma coloração de plumagem mais chamativa. Ali os sacos aéreos. Circulação das aves. Então as aves, elas apresentam um sistema circulatório fechado, porque corre dentro de vasos sanguíneos, duplo, porque passa 2 vezes pelo coração, e completo, porque ele entra no coração, volta para o coração e não há mistura de sangue venoso e sangue arterial, o que faz com que esses animais tenham o sangue quente. E o coração dividido em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, separados pelo septo atrioventricular. Não mistura sangue, o lado direito com o lado esquerdo, sem mistura de sangue venoso com sangue arterial. Tanto que falam que as aves evoluíram diretamente dos crocodilianos. Então nós temos ali a excreção, a bexiga é ausente, o que vai facilitar o voo, e essa urina é esbranquiçada, porque tem uma mistura de urina com fezes. Altamente corrosiva para a lataria de carros, tanto que não dá para deixar um resto de ave lá no seu carro, no capô do carro durante muito tempo, tá? Perigoso. Elas vão apresentar 2 rins e 2 ureteres, igual a gente. E a urina sai pela cloaca junto com as fezes. A substância da urina é o ácido úrico, que é igual ao dos répteis, tá? Não tem bexiga para armazenar urina, porque a bexiga, ela pesaria e dificultaria o voo. Então, essas aves não apresentam a bexiga. Ah lá, o órgão sensorial, que é o que eu tinha comentado com vocês, né, da membrana nictitante, que protege os olhos das aves contra o ressecamento durante o voo. E ali tem a coruja, que a coruja consegue dar uma virada bem legal no pescoço, principalmente se você encontra essa coruja de madrugada, que ela tem hábitos noturnos, né, na estrada. Daí você leva um susto, e você tá sozinho no carro. É meio preocupante, tá? A reprodução das aves então apresentam dimorfismo sexual, tem diferenças bem visíveis entre o macho e a fêmea. A fecundação delas é interna, são ovíparos, botam ovos e dentro desses ovos vai acontecer o desenvolvimento do embrião até formar um pássaro pequeno. Cuidado parental, porque os pais eles têm esse cuidado para alimentar, para ensinar a voar, para ensinar a caçar, até que eles consigam andar pelas suas próprias pernas, tá? Então a fecundação é interna e as fêmeas só têm um ovário. Nós temos ali no ovo a casca calcária, que é característica tanto dos répteis quanto das aves. Vai apresentar a albumina, que é a clara do ovo, né, que é a proteína do ovo. Aí nós temos o vitelo, que seria a gema, que é onde vai estar contido a parte nutritiva, que vai nutrir o embrião enquanto ele estiver dentro do ovo, tá? O ovo pronto é um zigoto protegido por vários invólucros, que são os anexos embrionários, que protegem do dissecamento. Aqui nós temos o desenvolvimento embrionário de um ovo. Então, ali, nunca peguei um ovo que tivesse sido galado e em desenvolvimento, porque assim, quando a gente fala em ovos, os ovos eles podem ser de 2 tipos: ovos galados e os ovos não galados.
Ovos galados é quando há a presença do galo e então ocorre fecundação. E esse ovo ele pode originar sim um pintinho. Ovos não galados é o ovo que a galinha bota sem ter a presença do galo. Porque a galinha ela bota ovos todos os dias, tá? Então ali já está começando o desenvolvimento do embrião e vão observando que a parte amarela ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo totalmente porque ele está se alimentando dessa parte amarela, né? Para ele continuar bem nutrido ali. Eu vi uma experiência dessa uma vez numa escola do Japão, que o pessoal fez isso numa incubadora. Bem legal de ver todos eles. Por isso que eles conseguiram tirar essas fotos aqui, porque eles fizeram de acordo com esse projeto, tá? Então lá o desenvolvimento até que surgiu ali o pintinho. Os filhotes mostram comportamento nidífugo, já nascem formados e podem caminhar ou nadar acompanhado aos pais na busca de alimentos. Então os pais eles vão ensinando isso para os seus filhotes, para que os filhotes consigam andar com as próprias pernas o mais rápido possível. Tranquilo, pessoal? Muito obrigada, gratidão imensa por mais uma aula e qualquer dúvida, estou sempre por aqui. Beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchau.